Olá, a paz seja convosco. Estamos começando mais um programa ou testemunho aqui através da rede do YouTube. E neste dia nós estamos aqui já agradecendo a cada um de vocês que estão inscritos no nosso canal Vigília Vasos Escolhido. Você que nos dá esta alegria de poder levar até vocês testemunhos a qual Deus tem trazido este lugar, homens e mulheres, para testificar a obra a qual ele vem fazendo na vida de cada um deles. Eu sou o presbítero Valdo Souza e nós estamos começando o podcast O Testemunho. Gostaria que você que está nos acompanhando através da rede do YouTube, Instagram, Facebook e agora também no TikTok, que ainda não está inscrito, por acaso você está passando aí, viu este vídeo ou um corte, gostou, acesse lá o sininho, se inscreva, participe conosco. Será de muita alegria ver você como um dos nomes inscritos aqui. Hoje nós estamos com uma presença ilustre. Tivemos o privilégio de aprender, estudar a palavra de Deus através do pastor Djalma de Jesus, que nos dá este privilégio de trazê-lo aqui no podcast O Testemunho, e você hoje vai conhecer um pouco da história, tanto antes como pós-conversão do pastor Djalma de Jesus, homem de Deus, casado, pai de um menino chamado Lucas e da Ana Carolina. Ele é pastor na comunidade cristã genuína, presidida pelo pastor César Cavalcante, homem de Deus, bastante conhecido também, além de ser co-pastor na Igreja Batista. O professor, pastor, eu acho que até mestre, Djalma de Jesus, tem formação e é professor de hebraico e é apologista também, homem que defende a fé cristã. Pastor Djalma, seja bem-vindo esta noite a este programa. Fique à vontade. É uma grande alegria, boa noite a todos, aos seus ouvintes, telespectadores também. Uma satisfação enorme estar aqui com você. Confesso que fiquei bem na expectativa quando você mandou o convite para mim, fiquei muito alegre, sabendo que você está nesse trabalho, nessa empreitada, né, que foi aluno. A gente vê a projeção dos alunos, homens de Deus, expandindo o conhecimento e levando a palavra de Deus através da internet. Então, é uma grande alegria, uma satisfação imensa aí poder fazer parte, né, o testemunho, né, da vigília. É uma benção, glória a Deus. Esposa Cristina, né, Cristina. Aí eu tenho um filho, Lucas Máximos, a minha filha Ana Carolina, né, que é casada já, com meu genro Rian, e tem uma neta já, né? Não parece, mas eu já sou avô. A gente vai ficando velho, vai perdendo o cabelo, né? E a minha netinha, Alice, né? Que já fez 1 ano, já completou 1 aninho aí. E para a alegria de Deus, estamos aí servindo ao Senhor, né? Na igreja Comunidade Cristã Genuína, com o pastor César Cavalcante, que você conhece bem. É um nome bem conhecido, um homem de Deus, a minha referência, mentor, pastor, amigo, e que a gente troca também aí algumas ideias. E também estou na Igreja Batista, né? E você fala assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ser pastor na Genuína e ser pastor na Igreja Batista, que é uma pergunta que as pessoas fazem para mim. Como assim? Porque eles veem, né? Na internet, eu lá na Igreja Batista, né? Uma hora eu tô na Igreja Genuína, outra hora na Igreja Batista, e o pessoal pergunta, você saiu da Genuína? Você tá na Batista? Na verdade, lá na Batista, é uma aliança que nós temos lá, o pastor Moisés, a pastora Kátia, pediu essa ajuda na Genuína para a gente poder ajudar eles lá na igreja. Então, nós estamos lá como pastor auxiliar. Né? Nós não somos como pastor dirigente, mas pastor auxiliar, ajudando, e na verdade a gente enxerga tudo como reino, né? Independente da denominação ou da placa, a gente está lá para somar. Certo, é o reino. É o reino. Com essa palavra aqui, o reino é assim. O reino tem que ser acima de tudo, acima das nossas cores, dos nossos pensamentos, da nossa teologia, porque ninguém tem uma teologia completa, ninguém tem uma teologia sua própria para dizer que essa aqui é a correta, aquela ali não é. Então, Deus está acima de tudo isso daí. A gente discute, a gente debate, a gente vai para lá e vai para cá, mas no final, meus irmãos, só existe um céu e um Senhor. E é para lá que nós vamos. Esse é o pastor Djalma de Jesus.
meu professor. Eu tenho um coração alegre em falar a respeito do tempo que nós tivemos ali, pastor Djalma, aprendendo sobre teologia, sobre o hebraico. Deus é bênção de Deus. É bênção e assim, presbítero, eu acredito que a FTB, antes da pandemia, né, foi um divisor de águas para muitas pessoas, né? Então, principalmente na região de Hortolândia, Campinas, Sumaré, Paulínia, Capivari, pessoas que vieram de longe para poder estudar. Foi um divisor de água por quê? Porque a teologia, tinha teologia já pela internet, tudo funcionando, mas uma teologia prática, uma teologia interdenominacional, que isso é o mais importante. Não era uma teologia voltada para uma denominação ou que ensinava uma linha, uma corrente teológica. Não. A visão da FTB em questão, e eu fui coordenador e fui professor também da FTB, um período assim, marcou também a minha história, a minha vida. Mas a teologia, né, que a gente ensinava era uma teologia internacional. Certo. A gente explicava, colocava na mesa todas as correntes teológicas, mas o mais importante era levar a palavra de Deus. E aí surgiu grandes pessoas, alunos que vieram, às vezes, assim, sem instrução teológica, sem instrução bíblica, com vontade, com determinação, e começou a aprender e hoje estão voando aí. Nós temos amigo em comum que foi aluno, inclusive, da FTB e hoje prega em todo o Brasil e, quiçá, também até fora do Brasil. E hoje, pessoas que, inclusive, um dos alunos se tornou professor e também acho que também vai pregar também na igreja que você congrega, né, que é o Antônio Carlos Rosa, que é um amigo pessoal também. O Derli, não sei se você vai lembrar, também era aluno e se tornou professor. Então, assim, a FTB foi um divisor de água para muitas pessoas. Isso me alegra, porque a gente faz parte dessa história. FTB é Faculdade Teológica Bethesda. Pastor César Cavalcante. César Cavalcante, exatamente. Pastor Djalma também, ele é empresário na região metropolitana aqui de Campinas, trabalha com paisagismo, né, pastor? Isso. Tem uma empresa de paisagismo e jardinagem, é uma prestadora de serviços, né? Então aí nós prestamos serviços para condomínios, empresas, residências em toda a região metropolitana. Se pessoa tiver interesse, né, nós estamos aí, chama Renove Jardinagem e Paisagismo. E só esse nome Renove já tem uma história por trás. Eu acho que você, não sei se você já acompanhou, mas um dia tiver a oportunidade, eu conto a história empresarial, que foi assim um insight da parte de Deus, uma revelação da parte de Deus para esse nome. Foi uma maravilha. Aqui o que mais nós temos, pastor, é espaço, oportunidade, principalmente para dar testemunhos, as conquistas a qual Deus nos concede. No meio cristão nós falamos bem assim, as promessas de Deus na nossa vida são cumpridas. Sim. Então hoje nós estamos aqui para falar justamente a respeito do testemunho. Como é de costume do nosso programa, a gente sempre é um programa cristão, evangélico, onde nós falamos como o centro de toda a conversa é sempre a palavra de Deus, é sempre Cristo. Eu vou deixar para vocês que estão nos acompanhando, e o pastor que está nesta noite aqui conosco, pastor Djalma, a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Certo. Aqui Paulo, ele está falando, só nesse versículo aqui, nós não vamos falar sobre exegese, não é, pastor? Certo. Mas aqui, Paulo, logo depois de todo aquele encontro que ele teve com Cristo, a sua conversão, hoje ele está dando um testemunho aos romanos, escrevendo para eles que antes ele, como perseguidor, matador de cristãos, entre outras coisas que ele fazia, ele vem, se converte e tem esse testemunho para dar. Se você ler não sei, mas o pastor como um professor sabe bem melhor do que eu a história de Paulo mesmo. Sensacional, né? Então, e é sobre isso que nós estamos aqui. Quem não tem vergonha de anunciar e testificar o Evangelho de Cristo. Tudo bem, pastor? Vamos fazer lá. Agora aquelas perguntas Vamos lá. Muitos
que nos assiste, às vezes, pastor, eu já recebi o WhatsApp, a ligação é rara, mas no WhatsApp, ô presbítero Valdo, poxa, gostei daquele testemunho, você trouxe um irmão. Aqui, eu costumo falar, mas a minha produção sempre está corrigindo ali, não fala que é anônimo. São pessoas que vêm aqui, não é que são pessoas anônimas, elas têm nomes, elas só não são renomadas. Mas o pastor Djalma, como professor, eu tenho certeza que tem um amplo conhecimento na área teológica, na área do hebraico. Tem também várias amizades, principalmente uma amizade que tem, que eu considero é a minha, como aluno seu. Sim. E nesta noite nós vamos participar aqui, então, com o pastor, a respeito do testemunho dele. Meu testemunho de vida, eu acredito que quando a pessoa fala de forma anônima, né, mas basicamente, por exemplo, o Elias, né? O Elias, ele era famoso, conhecido por todas as pessoas, mas tinha 7 mil que eram anônimos. Certo. Né? Então, assim, tem gente que não gosta de aparecer, tem gente que trabalha bem dentro da teologia, tem pessoas que são referências nos bastidores, mas não gosta de se aparecer, ou não gosta de aparecer, né? Quando fala se aparecer, parece que a pessoa é num tom mais pejorativo, mas não, mas tem pessoas que estão trabalhando, estão fazendo acontecer, carregando o piano nas costas, que é os bastidores, por isso que eu estava falando aqui em off para vocês, que a minha maior alegria é pastorear. Os bastidores da igreja, né? Pregar a palavra de Deus é muito fácil. Sim. Agora, os bastidores ali, arrancar toco é difícil. E a minha história de vida, presbítero, a minha conversão, eu sempre fui simpatizante pela igreja protestante. Sim. Eu nunca pendi para o lado do catolicismo, né? Da igreja apostólica romana. Minha irmã, que é mais velha do que eu, ela fez a primeira comunhão, o crisma, todo aquele rito de madrinha e tal. Eu sempre gostei da igreja evangélica, mas eu, como fui criado na rua, filho de praticamente de mãe solteira, então minha mãe saía muito cedo para trabalhar, a rua que me criou. Né? Minha mãe me criou, ia trabalhar e eu saía muito para a rua. Meu pai é ausente, depois se divorciaram, então eu tive muita bagagem na rua. E na rua você aprende muita coisa que não deve, né? Só que meu coração sempre ardia pelo futebol. Eu queria jogar bola, eu queria ser músico, né? Eu toquei um pouco saxofone e tal. E aí, o que acontece? Como meu coração ardia pela igreja cristã, comecei a frequentar a igreja com a minha irmã, aí depois a minha irmã se converteu, começou a ir numa igrejinha local, chamada Igreja Cristo Vive, depois fui um pouquinho na Renascer, lá nos primórdios e tal, mas nunca tomava uma decisão. E aí eu fui crescendo, fui pegando ali 13, 14, 15 anos, então eu já comecei a ser dono do meu próprio nariz, que eu comecei a trabalhar muito cedo, e quem começa a trabalhar muito cedo começa a se tornar autossuficiente, né? Sim. Então, só que mesmo assim, morando com a minha mãe e tal, e aí minha mãe se converteu e começou a ir para a congregação cristã no Brasil. Né? E aí ela chamava eu para ir pro culto, eu não vou. Ela ia pro culto, eu estava ali jogando bola, ela voltava da igreja, eu estava jogando bola, porque o meu negócio era bola. Eu tinha um campo para ajudar, né? O campo era na frente da minha casa. E aí ela falou assim, não, mas você tem que ir para a igreja, e ela queria que eu fosse pro culto. Até um dia que eu acho que ela insistiu tanto, eu fui. Quando eu fui, me apaixonei. Né? Me apaixonei pela igreja, comecei a frequentar, me apaixonei pela música. Dentro de todo esse contexto, pastor, essa história que o senhor está contando, e lá no Mundão, quais foram os momentos mais marcantes da sua vida antes da convenção? Isso no Mundão. No Mundão, na vida pregressa? Várias, né? Brigas, bastante. Eu era briguento? Eu era muito briguento, muito. Eu gostava, você tem uma ideia, na minha infância, eu saí do primário e fui para uma escola que ela tinha uma fama em Itapevi, né? Depois o pessoal dá um Google lá, Escola Padre Romeu Meca, e todo mundo tinha medo dessa escola, né? Porque a escola era uma escola grande, o pessoal ali estava começando a se envolver com drogas, aquela questão toda. E quando eu fui, minha mãe queria que eu fosse para uma outra escola, que meus irmãos estudaram, meus irmãos mais velhos. E eu caí nessa escola, eu saí do primário e fui para lá. E quando eu fui para lá,
No primeiro ano que eu entrei nessa escola, eu briguei 5 vezes. Meu Deus, o homem era briguento Eu era briguento, não levava Jesus. desaforo, o temperamental, era aquela coisa de tomar lá da cá, não levava E desaforo em mesmo. vez de jogar um futebol, por que não entrou para lutar boxe? Então, eu lutei capoeira, pulei Também, muito tempo capoeira. capoeira. Lá a gente tinha amigos lá que sabiam lutar e ensinava. E a gente ia pra beira do rio, molecada, Sim. né? E aí foi entrando na minha pré-adolescência, a cabeça vai mudando um pouco. Eu acredito que meu contato com a profissão me ajudou um pouco. Sim. Eu acho que talvez, se Cristo também não tivesse me resgatado, eu poderia ter me perdido em algumas coisas, porque eu era muito briguento. Brigava com gente da rua, brigava com vizinho, eu gostava muito de fogo também, colocava fogo nos lugares. Então, esse foi um dos momentos mais marcantes da sua Marcante. vida Antes da dessa conversão. Então vamos falar agora um momento de conversão na sua vida. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava de Deus? O pastor contou aqui que a sua mãe já foi o caminho através da congregação cristã no Brasil. Isso. Como eu falei, mesmo eu sendo do mundo e briguento, eu ia frequentar as igrejas evangélicas porque eu gostava. Eu gostava assim do ambiente. Geralmente igreja local são amigos da rua, são vizinhos que te viu crescer, então eu ia por insistência. A pessoa, vai lá no culto. Essa coisa de crente, vai lá no culto, vai fazer uma visita. E eu ia porque às vezes tinha um café. Porque tinha alguma coisa lá no final do culto, às vezes é uma menininha que estava lá na igreja que a gente gostava de paquerar, aquela questão toda. Mas o ponto assim alto para minha conversão se deu na congregação com a insistência da minha mãe. Ela foi esse canal para me trazer para a fé cristã, e aí eu já estava entre 14 e 15 anos, e eu já estava com a cabeça um pouco mais diferente, saindo um pouquinho daquela história de briga e tal. E quando eu fui para a congregação, eu me identifiquei com a igreja. Não só com a igreja, mas o jeito e quem é da congregação, quem já foi, vai entender o que eu estou dizendo. A nível de instituição e de organização, é uma das melhores. É muito organizada, a liturgia é muito ali certinha. Então eu gostei daquilo. Veja, eu era um cara totalmente torto, um cara totalmente avesso a questão de postura, mas quando eu cheguei lá, isso me marcou, eu tive um impacto, porque eu falei assim, é como se tivesse uma pessoa profana dentro de um lugar sacro. Eu falei, meu, aqui é o céu, muito perfeito, eles falam baixo, tem as músicas, instrumento, as irmãs cantam, tocam, a igreja começa no horário X, termina no horário Y e tal, tudo bonitinho, então aquilo me marcou. Eu acredito que aquilo ali foi um impacto para mim. Certo. Aí eu comecei e em relação à palavra, eu sempre ouvi a palavra e eu sempre me identifiquei também com a palavra. Mas naquela questão, a parte da música me chamou a atenção. E aí eu me identifiquei com o saxofone. Aí fui estudando até que eu comprei um saxofone, aprendi a tocar. E aí fui indo. Quando foi para oficializar, tive um desgosto pela instituição, que aí foi aonde eu acabei me desligando da CCB. Certo. Né? Agora, o que exatamente aconteceu? O dia, assim, o período onde você vai se converter. Como que é a sua convenção agora? Assim, hoje que nem nós temos costume, isso. A palavra impactou, foi diz, agora eu quero ir para Jesus. Eu não sei se você sabe, se tem esse conhecimento em relação à instituição, mas na congregação os batismos são feitos dentro da igreja central. Por exemplo, nós estamos aqui, região metropolitana de Campinas, cada cidade tem uma central, que a gente chama de sede, né? Mas tem uma central. Geralmente os batismos são feitos lá, e tem um tanque batismal e tudo. E aí foi anunciado que ia ter um batismo na igreja central, e minha mãe chamou para ir. Aí nessa altura eu já estava assim, muito próximo da fé. E aí minha mãe falou assim, vamos lá no batismo, e eu nunca tinha visto um batismo desse. E aí lá eles chamam hinos, né? Isso. Eles chamam hinos, e as pessoas, vamos chamar um hino pro batismo agora, tal, não sei o quê. E aí foi hino, chamava o hino, cantava e alguma pessoa levantava, se você tá sentindo Deus. E o cooperador ou o ancião que tá dirigindo aquele culto, ele fala assim, se você tá sentindo no seu coração, se o seu coração tá ardendo, é o Espírito Santo falando com você, e aí você tal. E aí as pessoas foram indo, e as mulheres eram sentadas de um lado, homens do outro. Eu lembro que tinha um rapaz, que é o Anderson, que ele cresceu com a gente.
E ele também tinha se convertido, ele já tinha se batizado. E eu sentei bem do lado dele. E aí, quando começou a cantar um hino, eu peguei e levantei. Eu lembro até hoje, é o hino 422. Granjeai os talentos. Granjeai os talentos, tal. E aí, quando tocou esse hino, eu levantei e fui. Mas parece que alguma coisa estava me puxando para ir. Não era coisa de mim. Sim. Era algo que estava assim, meu coração estava palpitando, aquela coisa toda que a gente sente que não dá para explicar. Mas foi uma emoção tão grande que eu não consegui ficar sentado. Eu senti Deus me chamando para o batismo. Certo. E aí eu fui descer as águas. Aquele momento foi um marco. Foi dia certo. 15 de novembro, foi um feriado. 15 de novembro de 2004. Que ali o velho homem morreu para o mundo e nasceu um homem renovado, uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele momento ali foi marcado. Tanto é que até hoje a minha mãe, depois quando eu pedia para tocar esse hino, e ela chora, ela se emociona ao ouvir esse hino. Essa é o testemunho, a história contada, real, verídica aqui com o nosso pastor Djalma de Jesus. Pastor, agora, quais foram as maiores mudanças que o senhor percebeu em si mesmo depois de se converter? Como filho, primeiramente, que eu vou morar com a minha mãe, então como filho, quando você nasce de novo, é tudo novo para você. Então, Paulo vai dizer que aquele que roubava não rouba mais. Agora trabalha com as suas próprias mãos. Aquele que mentia não mente mais. Então, a partir daquilo ali, companhias. Então, primeiro mudei com a minha mãe. Eu fiquei mais próximo da minha mãe, porque a única pessoa que tinha na família que era da congregação era minha mãe. Sim. Então, minha mãe naquele momento era eu e ela. E ela se alegrava porque ela tinha um filho agora junto com ela na igreja. Meus irmãos, o meu irmão mais velho era da Renascer e minha irmã era de uma outra denominação. Então, eu fiquei muito próximo da minha mãe nesse sentido, né? Então, eu mudei um pouco mais como filho, a questão da rebeldia, né? Mudei também como pessoa para os meus amigos, então, tipo assim, palavrão, a gente cresce na rua, então palavrão é uma coisa que está na nossa boca. Aí você se batiza, só que eu continuo a mesma pessoa, fisicamente falando, né? Mas moralmente, aí já tinha coisa que já me enojava. Sim. Então hoje, assim, depois da conversão, essa questão de palavrão, porque a cada 10 palavras, 11 era palavrão na rua. Então isso também mudou muito na minha vida. Certo. Dentro do ambiente familiar, então você não teve uma discórdia, uma resistência de ninguém, né? Não, conflitos não. Não, porque até então minha mãe já era divorciada do meu pai. Meus irmãos já se encaminhavam para outras denominações. Então, graças a Deus, a nossa família sempre foi amistosa. E os amigos? Alguns amigos, assim, continuam amigos, só que não tem mais clima, né? A conversa já não bate. Porque, vamos lá jogar sinuca? Não, hoje eu vou pro culto. Vamos lá soltar pipa não sei onde? Não, hoje tem ensaio. Então, eles mesmos vão se afastando porque eles vão falar palavrão, eles olham, opa, você é crente agora, não pode. Então, a gente se afasta porque a gente não quer aquilo lá. Não é que a gente não gosta mais dos amigos, a gente gosta, tem até hoje eles, né, os amigos. Mas é que o mundo já não é a mesma coisa. Então, assim, entre os amigos mudou bastante. Os meus amigos se tornaram os irmãos da igreja. E os meus amigos de infância continuam sendo os amigos, mas assim, oi, boa tarde, tudo bem? Não é aquela coisa de estar o tempo todo, entendeu? Entendi. E agora falando sobre desafios e crescimentos. Quais foram os maiores desafios espirituais após a sua conversão? Olha, os maiores desafios, assim... Então, me batizei, converti, passei um tempo na congregação, fiquei 5 anos lá, aí tive como é que posso falar? Uma chateação dentro da igreja, Sim. do ministério, e saí. E é engraçado, quando eu saí da congregação, eu falei assim, poxa vida, para onde que eu vou? Porque na nossa cabeça, a congregação é perfeita. Né? Na nossa cabeça é tudo perfeito. E eu falei, e agora? Para onde eu vou? E aí, como a gente saiu machucado e ferido, a minha sogra e meu sogro, hoje meu sogro é falecido, mas na época eles frequentavam uma igrejinha local na cidade de Itapevi. E aí falou assim, por que vocês não vão lá conhecer a igreja? Então você sai de uma igreja que tem violão, violoncelo,
violino, viola clássica, trompete, trombone, toda aquela parte clássica, órgão, as músicas tudo dividido em 4 vozes, tudo perfeito. E aí você vai para uma igreja, no nossa linguagem, pentecostal, onde tem bateria, guitarra, pandeiro. E aí eu estranhei assim, mas a recepção dos irmãos, como é uma igreja pequena, eu gosto de igreja pequena porque tem esse calor humano. Foi assim, um acolhedor pra gente. Sim. E aí começamos a frequentar nessa igreja, eles nos abraçaram, a gente já começou a fazer parte da família nessa igreja local. O maior desafio foi, porque aí nesse momento eu fui para lá, levei meu instrumento, então comecei a fazer parte da igreja e aí formamos uma banda. Só que ali houve um divisor de águas. Eu comecei a me interessar pela palavra. Igreja Nova Aliança das Missões de Itapevi. Foi ali onde tudo começou. Por quê? A missionária Maria, que era esposa do presidente, pastor Dozinho, que já está no Senhor, é falecido, ela foi a pessoa... Aconteceu um caso na igreja que ela precisou assumir a igreja. E quando ela assumiu a igreja, como é uma igreja pequena, eu fiquei muito próximo. Então, era uma rua de terra na época, e ela tinha um Fiat Uno vermelho, e atolou. E eu que desatolei esse carro para ela na época, tal, então a gente ficou muito próximo. E aí um dia ela olhou para mim e falou assim, irmão Djalma, eu acho que eu era cooperador, alguma coisa assim da igreja, não lembro. Ela falou assim, o culto é terça, quinta e domingo. Na terça-feira o irmão vai trazer a mensagem. Na minha cabeça é uma oportunidade, é uma reflexão. Não, você vai trazer a palavra. Meu Deus do céu, vou até beber água. O homem é músico? Não, eu era músico, mas músico para tocar é uma coisa. Agora, para falar em público e pregar, eu nunca tinha pregado, irmão. Sim. Eu sou muito grato à missionária Maria, se ela assistir um dia, vai meu beijo, meu abraço para ela, muito carinho. Ela foi a primeira pessoa que acreditou assim, ela deu oportunidade, que é uma igreja que dava oportunidades, sim, né? E aí ela falou assim, você vai trazer a palavra. Então eu fiquei a semana toda e lia, marcava e falei assim, não, eu vou chegar agora, eu vou pregar e não sei o que. E o senhor lembra qual foi a sua primeira mensagem? Eu falei sobre o paralítico do tanque de Betesda, João 5, né? Maravilha. E ali eu ensaiei, eu escrevi umas 3 páginas e fui. Só que quando foi chegando na terça, meu coração já começou a bater forte. Quando foi chegando perto do culto, já foi me dando ânsia, foi me dando ansiedade. Eu nunca tinha falado, nunca tive uma oportunidade. E aí eu quase vomitei na época, de tanta ansiedade que eu tava e medo. Só que dentro de mim eu falei assim, nossa, eu vou pregar. Porque na hora que você escreve, tudo perfeito. Mas na hora de você falar, não sai. Eu lembro que a pregação durou 5 minutos. Meu Deus. 5 minutos. E eu desci do púlpito arrasado, envergonhado. Falei, meu Deus do céu, nunca mais eu prego na minha vida, isso não é pra mim. E onde já se viu eu pregar 5 minutos e a missionária tão gentil falou, nossa, foi uma benção, sabe, tentando me consolar, mas eu saí envergonhado, eu queria achar um buraco para me esconder. E olha o que Deus faz, presbítero. Olha o que Deus faz. Nessa época eu já trabalhava em São Paulo, eu era de São Paulo, e eu trabalhava com jardinagem já na época. E então eu ouvia muito rádio, eu sou uma pessoa do rádio, sim, entendeu? Ouvia muito rádio e tal, e aí eu ia ouvindo, tinha muitos programas cristãos assim, eu saía de um e entrava outro e tal, foi nessa época que eu conheci o pastor César, inclusive. Sim. E aí eu peguei o carro, eu tinha um Paliozinho, fui dirigindo e tal, e lembro, isso na quarta-feira, o culto foi na terça, na quarta-feira eu fui trabalhar triste, rapaz, coloquei lá num programa de rádio, e aí um pregador famosíssimo, João Ribe Palharini, não sei se você já ouviu falar. Isso. Um homem que é assim, um evangelista nato, né? Isso. E eu ouvi ele de manhã, porque pregadores do telhado ia ouvindo ele de manhã. E aí ele começou a pregar, e aí ele falou assim, eu vou contar meu testemunho. No meio da pregação. E ele falou assim, quando eu fui pregar, ele falando, quando eu fui pregar a primeira vez, eu me preparei, e eu escrevi, e eu orei, e eu jejuei, eu me consagrei, mas quando o pastor me deu a oportunidade para pregar, eu preguei 5 minutos. E eu desci de lá envergonhado, dizendo que não ia pregar mais, que eu nunca mais ia pregar, que eu ia assumir, que eu não ia mais nem para a igreja, porque o pessoal riu da minha cara, e não sei o quê. Ele falava, é como se eu estivesse falando. E ele falou assim, só que Deus me repreendeu. Ele falou para ele assim, Deus me repreendeu. E aí, ali eu tive uma lição. Ele falando, né, no testemunho dele. Ali eu tive uma lição, meus irmãos. Deus falou assim, você
quer começar pregando de cima? Você acha que você vai pregar, a primeira pregação, almas vão se converter, vidas vão chegar até Cristo, você vai pregar e as pessoas vão aplaudir? Você acha que é assim que funciona? É eu que uso, não é você que me usa. Sim. Deus falando para ele, né? Só que aí, Deus falando para ele, mas eu ouvindo aquele testemunho, e Deus falando comigo. Aí foi divisor de águas para mim, por quê? Naquele exato momento eu falei assim, é isso. Eu nunca tinha pregado, eu nunca tinha falado em público na frente das pessoas. Você toca na frente das pessoas, tudo bem, mas falar na frente das pessoas, não. Aí eu falei assim, então, peraí, então significa que existe um começo na pregação, para a pessoa não começa voando, né? A pessoa começa dando os primeiros passos, né? Aí foi divisor de água, por quê? Porque a partir dali eu falei assim, agora eu vou estudar a palavra de Deus. Aí foi onde começou a teologia. Olha aí. Nós estamos aqui com o pastor Djalma de Jesus, pastor, professor de hebraico e um grande defensor da fé cristã. Ele está aqui testificando a obra a qual ele veio para Jesus através do testemunho dele. Eu creio que você que está assistindo aí, está nos acompanhando, está sendo edificado por esse testemunho. Veio esse momento, pastor, de fraqueza. E me diz uma coisa, o senhor como pastor, a maioria das igrejas hoje não tem, no meu tempo tinha muita oportunidade de você dar um testemunho, hoje a maioria cortou essa parte, ou fala só um pouquinho e tudo, mas nós temos esse espaço aqui, esse podcast onde a gente, justamente Deus colocou no nosso coração este momento de pessoas, irmãos, não só pastores, missionários, evangelistas, mesmo pessoas que não têm ainda na hierarquia ministerial ou cargo, também a gente traz para contar o testemunho. Sendo pessoas convertidas no evangelho, pastor, de bom testemunho, como o senhor interpreta, o senhor como pastor já deu seu testemunho na sua igreja, como o senhor vê as suas ovelhas aqui, falando no sentido espiritual, elas sendo impactadas pelo seu testemunho? Vou contar primeiro, assim, qual é a realidade de hoje, Sim. que as pessoas confundem os testemunhos. O que é testemunho? O que é testificar? Na igreja primitiva, o que era um testemunho? Testemunho era uma conversão. Certo. É a pessoa que estava no reino das trevas, foi tirada do reino das trevas e foi transportada para o filho do seu amor. Exato. Isso era uma conversão e isso era motivo de testemunho. Com a entrada do neopentecostalismo no Brasil, de década de 60 para cá, começando, eu não vou falar as denominações, mas as igrejas neopentecostais, a ideia do testemunho não tinha a ver com conversão, tinha a ver com o que as pessoas estavam adquirindo na igreja. Então, se tornou um mercado. Então, tipo assim, vem para a igreja. O que você era antes da igreja? Eu era falido, eu tinha um mercadinho e não prosperava. Mas você veio para essa igreja agora, você veio para essa denominação, como é que está a sua vida agora? Agora eu tenho um mercado, eu tenho uma rede, eu tenho um atacadão, eu tenho vários funcionários e tal. E aí isso foi entrando com uma violência na questão mais estrita da palavra, com violência, porque foi assim, tomado uma geração que começou a observar o quê? Peraí, então Deus ele faz as pessoas prosperar. Então as pessoas não vinham para o evangelho porque teve um encontro genuíno, porque o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Elas não vieram para a fé por esse motivo. É claro que eu não estou generalizando. Sim. Elas vieram porque a partir de uma propaganda, de um gatilho mental, dizendo o seguinte, olha, se você vier para cá, vem na minha igreja, olha o tanto de testemunho. Testemunho. Então eles começavam a falar assim, olha, tá vendo aqui o João? O João não tinha nenhum carro, agora ele tem 3. Por que ele tem 3? Porque ele veio para a nossa igreja, ele fez um voto, ele fez uma campanha, ele fez o desafio, ele colocou um envelope lá, ele queimou na fogueira tal, ele fez um monte de coisa. E aí, isso foi trazendo um alastramento de massa para as pessoas, para a igreja. Sim. Mas não vieram por amor, não vieram por conversão genuína. Mais uma vez, o que era a conversão genuína? O cara, ele matava, ele roubava. Eu sou de uma época, presbítero, que a gente passava em frente da igreja e a gente tirava chapéu. Que a gente ia no culto, a pessoa não entrava de chapéu, a pessoa não entrava de brinco. Eu sou de uma época que nem barba a gente podia entrar na igreja, né, em algumas denominações. E eu sou de uma época que tinha temor e tinha reverência. Então, quando uma pessoa se convertia de verdade mesmo.
Quando eu falo de verdade, é que a pessoa era bandida, aí o pastor ou missionário, o evangelista entrava na favela e pregava o evangelho, ele chorava, ele jogava as munições, as drogas, ele se ajoelhava, ele se convertia na rua. A gente tem... É que na época não tinha mídia, né? Não tinha foto, não tinha filmagem, mas acontecia. Ali era o avivamento e ali era a conversão. Certo. A grande questão é que as pessoas com a teologia da prosperidade trouxe uma propaganda com shows da fé, dizendo o seguinte, não, agora eu tenho uma casa na praia, agora eu tenho 2 carros, agora eu tenho uma família, olha, aí eles montam um quadro, olha como é que é a minha família. Me parece muito hoje com, por exemplo, os coach, os funkeiros que mostram Ferrari, joias, mansões, garotas. Sim. Por que eles mostram aquilo ali? Porque eles têm que dizer o seguinte, para eu vender, eu preciso mostrar que, tipo assim, olha como eu sou bem sucedido. Para minha igreja bombar, vem para cá, olha como é que você vai ser bem sucedido. Porque os irmãos aqui estão prosperando, porque essa igreja aqui faz a pessoa prosperar. E aí elas se confundiram no testemunho. Eu digo para você, respondendo a sua pergunta, quando há um testemunho como esse, como irmãos que nós conhecemos que conta que Deus verdadeiramente transformou a sua vida, a igreja ela tem um avivamento. Eu vou falar para você que tem pessoas que se convertem ao ouvir testemunho, mas quando o testemunho é de conversão mesmo, não, eu sou... As pessoas falam assim, pastor, mas será que o senhor falando assim não fica um mal entendido? Porque dá a entender que quando a pessoa prospera, nessa ótica sua, ela prospera porque ela trabalha, porque ela faz e exclui Deus da equação. Pelo contrário, irmão. Se Deus não vigiar a cidade, vão vigiar o sentinela. Então, você tem o seu negócio, eu tenho o meu negócio. Nós sabemos que a prosperidade é um dom de Deus. A questão é quando as pessoas fazem da prosperidade algo que, em primeiro lugar, não. A pessoa que trabalha, que acorda cedo e que vai adiante, Deus prospera. Né? Mas o ímpio também prospera. Sim. Então, a gente não pode se confundir nisso. O ímpio também prospera. Aonde é que está a questão? É que as pessoas... Elas dizem o seguinte, para você ser próspero, você tem que vir para a igreja A e para a igreja B. E aí as pessoas não se convertem, elas se tornam interesseiras. Claro, mais uma vez, eu vou até falar para a câmera aqui, não estou generalizando. Eu estou dizendo que, por conhecimento, eu estou há mais de 15 anos, mais 20 e poucos anos já no Evangelho. Já vi muita coisa e estou vendo muita coisa que não está agradando o Senhor. E de que forma, pastor, o senhor pode compartilhar o Evangelho com outras pessoas no dia de hoje? Compartilhar a disseminação do Evangelho? Nos dias de hoje. Olha, hoje nós temos a internet. Certo. Né? Hoje nós temos a internet como forma de alavancar, de engajamento. Hoje as pessoas estão conectadas. Você vai, por exemplo, numa praça, as pessoas não estão... Muito boa colocação, pastor. Exatamente. Parabéns. Exatamente. Então, você vai numa praça hoje, as pessoas elas não estão conversando entre si, elas estão conectadas ali, mexendo no celular. Você vai no aeroporto, as pessoas têm lá um telão passando alguma propaganda ou até mesmo um seriado, uma coisa interessante, um jornal. As pessoas não estão olhando no telão, elas estão no celular. Então, tem o lado bom da internet, que você pode alcançar pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão conectadas. Então, você quer falar para um público, onde que as pessoas estão? Elas estão na internet. Só que eu sou da moda antiga, o evangelho eficaz, o evangelho do contato, o evangelho do pastor cheirando ovelha, de visitar a casa, de fazer culto. Eu amo culto no lar, tem um trabalho que depois eu posso falar com mais calma, né? O bom e velho, aquilo que vocês fizeram do ministério de vocês, que foram lá para a praça, que colocaram a cara, a coragem, a vontade, a unção do Espírito Santo, de ir lá e fazer acontecer de forma física, interpessoal, de abordar as pessoas, o evangelho continua funcionando. Nós não podemos perder essa essência do contato com as pessoas, de falar no olho, de chamar as pessoas. Porque hoje as pessoas vão ouvir, inclusive, assistir a gente aqui, elas conseguem se identificar. Mas quando você... Eu falo isso porque acaba o culto, eu vou lá para a porta pegar na mão do irmão, ou eu mando uma mensagem depois no WhatsApp, olha, fiquei feliz que você veio no culto, Sim. E a gente abraça ali as pessoas falam assim, nossa, mas eu não esperava isso. Por quê? A gente está tão conectado que a gente acaba esquecendo que precisa ter esse contato.
físico. Certo. O que é contato físico? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos falando para um público da internet, mas nós estamos aqui falando. E é gostoso, é prazeroso. É diferente de você tratar por mensagem, né? Eu gosto do tete-a-tete, né? O venda boca a boca. O evangelho nada mais é do que você vendendo aí o produto, e o produto é a salvação, e a graça e a misericórdia do Senhor. Top demais. Muito boa essa colocação. Vamos complementar essa Conexão? Essa resposta que o senhor deu. E o que então o senhor diria para alguém que está ouvindo, nos assistindo e sente que está longe de Deus? O que eu posso dizer é que o Espírito Santo ainda atua, que o Espírito Santo ainda está agindo. Independente dos escândalos que acontecem por aí, Deus não mudou, Deus não tem plano B, o plano de Deus é a igreja. A igreja é a voz profética de Deus na terra, como para anunciar o evangelho. Se você está aí me assistindo, ouvindo esse podcast através da vida do nosso irmão presbítero Valdo, que está investindo, está trazendo ali coisas relevantes, assuntos relevantes para você, entenda que Deus continua trabalhando, que Deus não mudou, e que se você por algum motivo está frustrado, está triste, está fraco, saiba que existe um Deus que ama você e que enviou Jesus Cristo, seu único filho, para morrer por você, querido. Então, as decepções, as frustrações, a enfermidade, o desemprego, os escândalos que acontecem por aí, porque hoje é notório, não vou mais na igreja porque o pastor fez isso, não vou mais na igreja porque a irmã fez isso. Não foi o pastor, não foi a irmã e não foi a denominação que morreu por você, mas sim uma pessoa chamada Jesus Cristo. E Jesus Cristo não está no meio dessa sujeira, porque ele é santo. Então, a mensagem que eu dou para essas pessoas, foca no Senhor, olha para a cruz, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é a nossa esperança, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja não tem o poder de tirar o pecado e nem de perdoar o pecado. Quem perdoa o pecado é Jesus Cristo. E por isso que nós continuamos pregando, por isso que nós continuamos investindo, participando, até que ele venha, em nome do Senhor Jesus. O pastor está falando até como um discurso de encerramento. Poderíamos até encerrar aqui, pastor, mas dentro desta última fala que o senhor trouxe aí, a respeito de escândalos. Certo. Primeiro, enquanto o senhor falava aqui a respeito de sua família, vinha ao conhecimento do evangelho através da igreja, Congregação Cristã no Brasil. O senhor não sabe, mas eu vou falar aqui. Minha família inteira é da Congregação Cristã no Brasil. Sim. Minha irmã é organista titular na cidade de São Paulo, capital. Meu irmão troca lá um instrumento, eu não sei nem falar o nome, mas é um que tem tipo um orelhona aqui assim, ele dá a volta. É o bombardão ou bombardino? Isso. E eu tenho mais outra irmã também, que elas vão mais para o órgão, né? As mulheres na congregação só podem tocar órgão. E minha mãe, graças a Deus, é uma mulher fiel ali na obra. Fervorosa, né? Na limpeza. Na limpeza. Ela não perde uma limpeza. São os anônimos. É uma organização extraordinária. Mas eu não queria tocar no assunto, mas nós estamos numa rede Sim. que envolve milhares de pessoas. Se o senhor conseguir me responder, até porque o senhor, além de ser pastor, é professor, então entende muito da palavra de Deus, como a gente pode entender que uma igreja tão organizada, que eu conheço também, a minha raiz vem da congregação. Sim, sim. Então o senhor sabe porque o senhor saiu de lá, não precisa falar, né? Você fez uma colocação, mas a gente entende, nós assembleiano, pentecostal, a gente entende que ela acaba sendo introduzida como uma seita. Sim. Como o senhor pode, em alguns minutos, responder assim, uma igreja tão organizada, eu acho, até onde eu conheço as igrejas, eu não conheço a presbiteriana, mas um pouco da batista, se nós falar bem assim, a batista, os camaradas investem na teologia, formação de pastores e tudo. A presbiteriana eu não conheço, mas a assembleia e a Congregação Cristã no Brasil, como a gente consegue entender essa... Eles são seitas ou não? Eu não quero responder sim ou não para não ficar... Porque depois o pessoal fala assim, poxa, mas e aí? Né? Eu acredito que assim,
toda denominação ou igreja que traz para si que precisa ser nela o ponto de salvação, que a gente chama de movimento exclusivista, e a congregação se tornou exclusivista, eu digo que é um equívoco. Pra gente, depois eu, por último, responder se aceito ou não no meu ponto de vista, né? É um equívoco por quê? Porque quantos anos tem a congregação, a CCB? Essa é um dos argumentos que eu uso para dialogar, não falo debater, mas dialogar com um ancião, com um cooperador ou com algum irmão que lá está. Eu falo assim, meu amigo, tudo bem, você está dizendo que a sua igreja, a salvação está aqui, que essa é a graça santa, aquela questão toda, mas quantos anos tem a congregação? Tem, agora acho que fez 100 e poucos anos, né? Ela é da virada do século, então agora está 100 e pouquinhos anos. Eu falo assim, aí ele vai me responder, tem 100 anos. Eu falei, tá, beleza. Quantos anos tem o cristianismo? Se a gente pegar com a morte de Jesus Cristo, vamos colocar 2000 anos. 2000. Então, significa que a sua igreja tem 100 anos. Irmãos que não se batizaram na congregação antes da igreja existir, foram salvos como? Como é que se vivia? O crente, como é que era o meio de salvação da pessoa que se convertia, que tinha um contato? Aliás, como as pessoas eram evangelizadas? Como as pessoas chegaram até Cristo, se a congregação não existia? Então, como é que vocês pegam para si que vocês é a única organização? Hoje não mais, alguns estão dizendo que não. Mas eu fiz parte lá de dentro, irmão. Eu sei o que eu estou falando. Sim. Entendeu? Nas entrelinhas, o pessoal nem te sauda, não te dá a paz do Senhor. Né? Fala que não, Senhor, é Deus, é paz de Deus. É paz de Como Deus. Se Deus não fosse Senhor. Tá entendendo? Então é muito equívoco. Mas enfim. Então eu falo assim, irmão, então como assim vocês traz para si essa responsabilidade de que vocês, a congregação, é a única igreja? E aí a congregação vai falar isso, o sétimo dia vai falar isso, a Adventista sétimo dia, a Testemunho de Jeová vai falar isso, os mormons vão falar isso. Então, como é que a gente rotula como uma seita? Grupos que são exclusivistas, que tem até Jesus como Senhor, mas a gente faz até uma continha na teologia, não sei se você vai lembrar dessa daí, a igreja que subtrai para poder salvar, a igreja que multiplica é Jesus, mas tem que ter o sábado. Sim. É Jesus, mas tem que fazer parte dessa organização. É Jesus, mas a gente tem que entender que tem que fazer esses ritos. Então, ou diminui, ou multiplica, ou divide, ou adiciona. Não, é Jesus Cristo, mas se você guardar esse ponto aqui. Não, para nós, a salvação não está em uma denominação. A salvação está em uma pessoa. Jesus Cristo morreu para salvar pessoas e não denominação. Até porque o céu é para um povo escolhido. E lá, aí eu posso dizer que lá vai ter pessoas da Assembleia, vai ter pessoas da Deus é Amor, vai ter pessoas de várias denominações que clamam pelo nome de Jesus e que confessam que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. Exato. Ainda sobre escândalo, pastor. Nós estamos passando por um momento, eu particularmente, eu entendo assim. Está na Bíblia. É Deus quem vai julgar. Mas muitos defendem, outros julgam, literalmente até condenam. Nós, no ano de 2000, eu acredito 2018, foi entre 2017 e 2018, eu estive num grande evento evangelístico, onde uma menina, uma jovem, pregou, diz que Deus usava a menina em revelação de tudo quanto era maneira, tudo. Ela pregou. O crente Kodak. Isso, para encurtar, pastor. Ao final da pregação, antes dela entregar, ela falou, gente, eu não vou tirar foto com ninguém, estou indo embora e tudo. Hoje a gente acompanha outros pregadores, a gente tem exemplo de pastores, missionários, que ao final do culto dão atenção para você. Essa moça, ela saiu e eu senti assim um espírito de arrogância nela. Tinha uma multidão de gente, alguns queriam tirar fotos, seguidores, tudo, e ela foi embora. Hoje nós estamos vivendo um momento que tem um jovem pregador aí, adolescente, em que, literalmente, no nosso linguajar, a casa caiu, muitos falam assim, né? Mas como o senhor vê
hoje, essa geração que eu acho que por falta de sabedoria de muitos pastores, eles acabam deixando de lado a hierarquia bíblica, ministerial. Eu estou falando aqui como o senhor um pastor, eu um presbítero, até o evangelista e tudo, e estão dando os nossos púlpitos para crianças pregarem. Eu sou do tempo que a criança prega para jovens e adolescentes. Eu posso até citar um exemplo aqui, eu não sou de dar nome, mas esse eu tenho certeza que não vai causar ação judicial nem nada. Mas eu acompanho muito aquele menino que se chama João Vitor Horta, se eu não me engano. Horta. É um garoto, um alemãozinho, que ele está desenvolvendo, ele está crescendo. Mas o menino, ele é usado mesmo por Deus, prega a Bíblia, tudo. Não conheço, mas vem o testemunho que é um menino de família exemplar. Como que o senhor vê esse escândalo que nós estamos vivenciando aqui, onde os pastores estão colocando antes de chegar a um nível, seja evangelista ou presbítero? Como que o senhor vê tudo isso, pastor? Olha, presbítero, vamos por parte. Qual é o meu pensamento e meu entendimento? Visto que eu sou um pastor, né, e aí sou um formador de opinião. Quando eu falo formador de opinião, porque eu estou falando o tempo todo para a igreja local ou para quem quer me ouvir. Então, aquilo que eu falo, se a pessoa sente a confiança e vê que tem base bíblica, então eu estou formando uma opinião daquilo da pessoa que não tinha aquelas informações, né? Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o povo de Deus peca. Pecar é errar, o alvo. Eles erram por falta de conhecimento. Porque se nós nos atentássemos para a palavra de Deus, nós íamos desmontar um monte de castelos que foram criados por aí. Espantalhos por aí. Entende? Então, primeira coisa, falta conhecimento para o povo de Deus. E pasme, parece que a tecnologia está aí, tem mais aplicativos, tem mais... hoje você pode estudar grego, hebraico, o que você quiser pela internet. Mas o povo de Deus está pobre de Bíblia. Por quê? Porque tem tanta facilidade e hoje a gente se tornou papagaio. Eu vou falar a gente para não dizer que eu estou só colocando, né? Sim. Mas a gente se tornou papagaio de pirata. A gente repete, a gente fala, porque hoje com a ideia dos cortes, com a ideia das palavras de efeito, então as pessoas pegam coisa na internet e vai jogando. Por quê? Deu like, deu engajamento, então vamos usar isso, vamos fazer aquilo, e as pessoas estão aplaudindo, mas as pessoas estão errando, estão falhando por falta de conhecimento, porque não entende as escrituras. Você está falando do garoto que inclusive o Conselho Tutelar barrou, né? O que eu vejo sobre isso daí? E aí você até usou o caso do alemãozinho, que ele está indo pelo caminho certo, e é isso. Primeiro ele precisa ter base. Qual é a base? Primeiro de tudo, pai e mãe. Certo. Pai e mãe é a base. Eu tenho um filho adolescente, de 12 anos. Né? Então, assim, não é de qualquer jeito, não vai sair falando. Eu estou observando. Eu sou o tutor, eu sou o pastor. Antes de ser pastor na igreja, eu sou pastor da minha casa. Então, meu filho tem que me ver como referência. Aquilo que ele fala, eu tenho que endossar, eu tenho que corrigir. Não, o que você está falando está fora de contexto. Então, cadê os pais desse menino? Infelizmente, presbítero, a igreja brasileira, ela se tornou um antro de palhaçadas. Os pastores estão, como você bem colocou, os pastores com falta de discernimento, que é um dos dons que Paulo vai tratar na igreja de Corinto, que é importante para discernir os espíritos. Se provém, não é a pessoa colocar o dedo e julgar a outra, mas ela ter mesmo o discernimento da parte de Deus para saber se aquilo ali de fato vem de Deus. E a gente ter a autoridade no espírito e falar assim, não, isso aqui não vem de Deus. Então, muita coisa hoje, a gente pode falar abertamente que não vem da parte de Deus. A pessoa está lá no púlpito falando coisas em inglês, dizendo que está falando em línguas estranhas, o que mais me espanta é que as pessoas estão aplaudindo. E aí depois a pessoa ainda vai em podcast com uma arrogância que não cabe na pessoa, dizendo assim, eu não posso falar, eu falo o que eu quiser.
Então, primeiro, falta sabedoria, falta conhecimento, falta discernimento, falta um pouco mais de autoridade pastoral, né? Hoje a gente está voltando de novo naquela ideia de que nós não devemos julgar. Quem foi que disse? Quem foi que disse que nós não devemos julgar? Nós não devemos julgar sem causa. Isso é pecado. Você não tem uma causa contra você, irmão, não pode te julgar. Você é inocente, e como Deus é justo, se você é inocente e eu estou te acusando, é até um crime eu te acusar de algo que você não fez, certo? Sim. Mas agora, se você deve, e aí agora vamos trazer para o campo da Bíblia, que é o nosso campo, se você deve, se você está falando coisas que não condiz com a Escritura, eu tenho que te exortar. Tem que chamar no primeiro momento, não de forma pública, mas chamar o garoto, o rapaz, o irmão, o diácono, o presbítero, vem cá, isso que você está falando aí, está na Bíblia? Não, que não sei o que e tal. Não, está na Bíblia, porque se está, eu nem deveria chamar, se está na Bíblia. Mas se não está, irmão, você está falando por parte de quem? Com qual autoridade? Quem? Aí a gente também não pode cair naquele outro abismo do tal da revelação. Não, Deus me revelou. É muito subjetivo, irmão. Porque a pessoa fala assim, não, Deus me mostrou, aí cria aquele negócio. Não, se Deus mostrou para ele, quem sou eu para falar alguma coisa contra Deus? Mas será que de fato Deus revelou alguma coisa? Será que realmente Deus mostrou? E aí a grande questão é que essas pessoas se criam ou crescem porque tem engajamento, tem participação, tem like, a igreja está aplaudindo, a igreja está gostando. Porque só existe corrupção. Se ninguém comprasse drogas, o presbítero, não ia ter vendedor de drogas. Se você não comprar arroz, ninguém ia mais produzir arroz, porque não vende. Você trabalha com loja, você coloca um produto lá que não vende, o que você faz para o cara que arrendou lá? Fala assim, ó, nem traz mais esse produto que não tem saída. Então, se a pessoa não banca, e esses dias eu soltei algo na minha rede social, assim, quem banca tudo isso daí é a igreja. Somos nós mesmos. Que a gente aplaude, aí os pastores estão cedendo, ai que bonitinho, gravatinha, tá pregando, ó, Deus está usando. Ah, irmão, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que ele não possa ser usado. Sim. Aliás, Deus usa quem ele quer, como ele quer e na hora que ele quer. Quem sou eu para falar que a pessoa que Deus tem que usar? Deus usa quem ele quiser. Só que você pega reis da Bíblia, que os pais morreram e que ele era muito jovem para assumir o trono, e o que acontecia? Ele era acompanhado, ele era orientado até chegar à maturidade para poder assumir a responsabilidade. Não era de qualquer jeito. Exato. Você está entendendo? Davi, ele era jovem, mas demorou quanto tempo para Davi começar a reinar e quanto tempo para reinar sobre todo Israel? Mais de 20 anos. Você está entendendo? Então, assim, e a Bíblia dá no Novo Testamento o respaldo, não coloca um neófito no cargo. Certo. Não é porque... Estão esquecendo dessa palavra. Não estão esquecendo. Por quê? Mas por quê? Porque é preconceito? Não, não é preconceito. É para que ele não se ensoberbeça. Exato. Ele não tem estrutura. Não é só para o jovem. É para o jovem... A pessoa chegou ontem, aí fala bem, tem um bom dízimo. As pessoas gostam da igreja. Vamos colocar ele como presbítero, vamos colocar ele como diácono. Só que ele não tem estrutura. Ele não foi aprovado pelos de fora. E é isso que a gente também esquece. Primeiro precisa ser provado pelos de fora, para depois ser aprovado. Como é que é ser aprovado pelos de fora? Testemunho. Quem é a pessoa? Da onde veio? Eu falava, eu acho que ontem na minha igreja, lá na pregação, que se existisse um PROCON para a gente denunciar os cristãos, ia estourar. Porque falta isso daí. A denúncia é o que Pedro está dizendo na sua segunda carta no capítulo 2, né? Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres. Sim. E aí o mais interessante, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Aí o versículo 2, só para eu encerrar minha fala aqui, olha o que diz, presbítero, o versículo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. Por quê? Muitos vão seguir. Porque se você é calejado, se você é experimentado na palavra, se você lê a palavra, você vai olhar e vai ter esse mesmo sentimento que eu e você tem. Isso não vem de Deus não, cara. Isso não vem de Deus, isso não está na Bíblia, não dá, não é coisa da cabeça dessa pessoa, certo. Entendeu? Pastor, professor Djalma de Jesus é o homem de Deus que está trazendo o testemunho dele para nós.
Até eu pauso um pouco aqui. Outra oportunidade aqui esteve conosco o evangelista Tiago. É um menino, um jovem, mas prega a Bíblia, vive Bíblia, eu conheço ele. Está com seus 20 e hoje é até aniversário dele. Eu mandei um parabéns para ele. Tiago? Parabéns, Tiago. Isso. Pastor. Tiago Henrique, parabéns. Eu fiz uma pergunta para ele, mas para o senhor não vai ser a mesma. Para a gente estar encerrando, certo. Até porque a gente está trazendo a conclusão aqui dentro dos escândalos que nós estamos vendo hoje no meio evangélico. Certo. Eu perguntei para ele se os dons haviam cessado. Eu vou fazer duas colocações, não é sobre o dom para o senhor, mas duas colocações, não é pergunta mesmo. Muitos hoje correm atrás do que dizem que é os profetas de hoje, que revelam até o tutano. Só que o senhor acabou de ler aí a segunda epístola de Pedro, aonde fala, e eu me insiro nesta palavra. Existem os profetas hoje ou está existindo os mestres, homens, com um entendimento profundo na palavra de Deus? Igualzinho esse versículo que o senhor leu aí de Pedro, que o senhor traga uma conclusão a respeito. Ainda há profetas no dia de hoje que Deus usa para revelar assim, ou a revelação é a própria Bíblia, já a gente sabe, mas tem pessoas que se posicionam dizendo o que o senhor acabou de falar. É uma audácia, né, meu irmão? E os mestres e os outros? Nós vamos chegar na parte dos mestres. Então, manda ver aí para a gente concluir. Mas vamos lá. Questão de profetas. Os profetas de hoje é a mesma pegada dos profetas de antigamente? A resposta óbvia é não. Vamos pegar Elias, um dos maiores profetas de Israel. O homem falou que não ia chover. E não choveu. Por 3 anos e meio, vai estar lá em Tiago. Por 3 anos e meio, Elias orou e não choveu. Sob a sua palavra, não choveu. Deus endossou o posicionamento de Elias e não choveu. Então, o que era ser um Navim, um profeta da antiga aliança? Era a pessoa que não era aquele cara que estava trabalhando assim, agora é hora de ir lá e profetizar. O profeta de antigamente, ele trabalhava exclusivamente para Deus. Você pode pegar qualquer um profeta. Isaías, da linhagem real, trabalhou para Deus. Jeremias trabalhou pregando a destruição, que a casa ia cair para o reino do sul de Judá, e apanhou do Passur e vai profeta. Você está entendendo? Você pode pegar Malaquias, leia Malaquias, o mensageiro do Senhor. Olha o nível desse profeta. Os de hoje não dá para comparar. Eu não estou esnobando, eu não estou diminuindo. Eu estou dizendo que hoje as pessoas querem ser profetas, mas os profetas de antigamente é diferente. Trabalhava de forma integral para Deus. E eles falavam em nome de Deus, não em nome de si. Eles diziam, assim diz o Senhor. E hoje as pessoas não estão mais nessa pegada, assim diz o Senhor. Então é muita coisa que vem da cabeça da pessoa, né? Que a pessoa vai lá e revela. E outra, meu irmão, essa questão de revelação. Se é uma revelação, tinha que escrever, tinha que entrar no cânon da Bíblia. Porque se Deus está revelando algo novo, para a igreja, então precisa entrar como doutrina, porque é uma revelação da parte de Deus. Então, assim, meu irmão, os profetas foram até João. Estou falando agora de Bíblia. Certo. Os profetas foram até João. Por quê? João começou a pregar no deserto depois de 400 anos que Deus não falava mais, que Deus não tinha levantado mais profetas em Israel. Então João veio como o último profeta da antiga aliança e ele passa o bastão para quem agora? Para Jesus. Isso. E Jesus agora, como o verbo encarnado, agora não precisa mais de revelação, porque a palavra se fez carne. Olha como a Bíblia ela responde à Bíblia. O verbo se fez carne, então não precisa mais da palavra profética. Por quê? Porque agora o profeta falava em nome de Deus para o povo. Só que agora temos o Emanuel. O Deus está com o povo. Deus conosco. Isso. Então não precisa mais da palavra lançada de profecia. Por quê? Porque Jesus agora está com o povo. Jesus Cristo morreu. Quem veio? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. De que todas as coisas? Que está escrito, que Jesus falou. E aí os apóstolos que foram chamados por Jesus, convocados por Jesus,
que doutrinou a igreja, hoje nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos escreveram, que eu acabei de ler aqui, isso é doutrina. Então hoje o que nos rege, o que rege a igreja é a palavra do Senhor. Já está fechada, 66 livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você está entendendo? Então é 39 do Novo, 27 do Antigo Testamento. 66 livros. É isso que rege a igreja. E aí nada nós podemos com a verdade, senão a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Com isso, aí alguém vai dizer assim, poxa, então, mas Deus não usa uma pessoa, só usa a pessoa através da Bíblia? Aí eu falo que existe as exceções dentro da regra. A regra é o quê? É a Bíblia. A Bíblia é nosso manual de regra de fé e prática. Mas e os povos que não têm a palavra de Deus? Então Deus usa homens piedosos, mulheres piedosas, com uma exceção. Porque Deus ele não está engessado. Deus ele não está... Deus só fala através aqui da palavra. Não, em alguns contextos, em alguns lugares, Deus usa pessoas piedosas para poder levar a sua palavra, porque Deus não está engessado. Mas para a igreja que tem Bíblia, que tem palavra, que tem homens e mulheres de Deus, essa revelação é uma coisa muito subjetiva, meu irmão. Eu tenho algo para revelar da parte de Deus. Então, peraí, eu vou sentar, eu vou escrever aqui, porque se é da parte de Deus, então tem que se tornar doutrina. Porque tudo aquilo que Deus falou para o nosso ensinamento foi escrito. É o que está na Bíblia. E os falsos mestres? Os falsos mestres são os pseudos, Estão né? no nosso meio já? Tá. Opa, Sério? bastante. É Bastante. mesmo? Na Bíblia, na internet, é o que mais tem. Falsos mestres. É difícil falar isso aqui sem... Enfim. Falsos mestres, meus irmãos. Aqueles que sai da ortodoxia, é uma palavra forte. O que é ortodoxo? Aquilo que é reto. A ortodoxia, que é a doutrina. Quando parece que já não tem mais, a pessoa já não tem mais sabor pela palavra de Deus, ou não tem temor, ou parece que a Bíblia não é mais suficiente para conduzir um povo, ou para a pessoa se alegrar, ou para a pessoa ser orientada, e aí as pessoas começam a colocar coisas. Não, mas veja bem, esse texto aqui, a gente precisa melhorar um pouquinho mais esse texto aqui. A gente precisa atualizar esse texto para encaixar na atualidade. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que tem que alterar? O que era pecado no passado é pecado hoje. E aí eu sei que alguns vão falar assim, mas quando falava lá que uma mulher adulterava, tinha que apedrejar. É a antiga aliança de Israel, irmão. Sim. Você está entendendo? Então vai reclamar lá em Israel. No Novo Testamento nós temos leis. Nós temos leis que regem o povo. E o que a Bíblia diz em relação às leis? Que nós devemos ser submissos às leis instituídas pelo homem. Se você apedrejar uma pessoa hoje, você comete um crime. Mas na antiga aliança, então não é atualizar. Porque uma mulher que adulterou continua sendo pecado. Ela não vai ser apedrejada. Mas a grande punição não é o apedrejamento. É o fogo eterno. Então, Deus, que é o justo juiz, conforme Jesus diz lá em Timóteo, Paulo vai dizer sobre que Jesus é o justo juiz, no final a conta vai chegar e Deus vai julgar todos os povos. Independente se o país apoia ou não apoia. Porque para Deus continua sendo pecado uma mulher que adultera ou um homem que adultera. Ele pode não ser apedrejado, mas ele vai pagar. Então, essa ideia de atualizar a Bíblia é uma ideia progressista para encaixar a ideologia, o pensamento progressista dentro das escrituras. Então, por isso que precisa de uma atualização, porque o texto que fala assim, olha, 2 homens não podem deitar junto. A Bíblia diz que lá em Levítico, 2 homens não podem deitar junto. Mas não, lá não é bem isso. Lá está dizendo que era para os deuses. Não, meu irmão, não pode. É pecado. E continua sendo pecado. A lei do homem pode mudar, como eu acho que vai acontecer. Mas para Deus continua sendo pecado. E nós somos pregoeiros da verdade. Assim como Noé foi pregoeiro da verdade. Nós temos que continuar fazendo isso, pregando a verdade. Então, os falsos mestres hoje são aqueles que não seguem mais a ortodoxia e tentam colocar, que é o que o Pedro está dizendo, movidos por sórdida e ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Palavras. A maioria desses falsos mestres fala bem, tem uma boa didática, uma boa oratória, que as pessoas falam assim, nossa, como ele fala bonito, né? Como nós... é só você entrar no comentário desses pastores que eu estou dizendo, eu não vou citar nomes, mas vocês já sabem, vocês estão ouvindo aí, vocês já sabem do que eu estou falando. Sim. Você vai lá no comentário, nossa, minha vida mudou, eu não paro de ouvir, isso alimenta o ego. Isso alimenta o ego. Eu estou para ver a pessoa se comportar como João Batista,
que pregava e as pessoas ficavam ali se remoendo. E ele fala assim, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, do fogo eterno? Quem vos ensinou? Só que hoje as pessoas querem o quê? As pessoas querem aplaudir porque fala bonito, sutil, não julgueis, o importante é o amor, onde é civil e não sei o que. Aí você vai pegar falsos mestres, por quê? Fala para agradar o povo, mas não fala o que Deus quer que fale. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui no podcast O Testemunho, através da rede do YouTube e Vigília Vasos Escolhidos. Hoje nós temos este privilégio de estar aqui com o nosso amigo, pastor e professor Djalma de Jesus. Estamos chegando aqui ao final de mais esse podcast. Eu já quero agradecer o pastor. Muitíssimo obrigado, pastor, de coração. As portas estão abertas aqui para, assim, que o senhor sentir, vir aqui, conversar mais. Hoje nós falamos a respeito de um testemunho. Mas a gente tem uns projetos aí, eu creio que o senhor há de preparar. Pastor Djalma, igual a gente abriu aqui fazendo a apresentação, é para pastor, professor em hebraico. Em breve nós estaremos trazendo aqui o pastor para trazer um pouco do hebraico. Amém. Pastor, tem muitas pessoas que são leigos. E quando a gente fala de hebraico e grego, mas eu vou deixar que eu vou trazer o senhor uma outra oportunidade para nós falar a respeito do grego e Só do posso hebraico. falar uma coisa, dá para aprender. Então, maravilha. Então, se eu aprendi, isso, então, eu quero agradecer aqui e fica à vontade, o senhor quiser divulgar aí as redes sociais, tudo que o senhor tem. Amém. Fica à vontade, meu pastor. Presbítero Valdo, Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade, pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo. É uma alegria, satisfação poder participar, contribuir. Na verdade, a gente passaria horas e horas falando do reino de Deus e que graças a Deus por essa ferramenta, por Deus ter dado essa direção para você no seu trabalho. Eu sou, na verdade, um privilegiado de estar aqui acompanhando agora o seu trabalho, sabendo do seu crescimento, da sua evolução no Senhor, que você continue com essa simplicidade, amém, com essa determinação e conte comigo no que você precisar para levar a palavra do Senhor a vidas, pessoas que, assim como eu, necessita tanto do Senhor. E só tenho a agradecer e espero poder participar mais vezes e também ajudar aí nos projetos no que for necessário, né? Havendo oportunidade, estaremos aí. Amém. Deus abençoe. Estamos chegando ao final. Que esse testemunho possa ir de encontro ao seu lar, ao seu ambiente de trabalho, por onde você esteja. Você clicou lá no YouTube, viu podcast O Testemunho, deixa eu ver um pouquinho. Aí você foi e acompanhou nós por esses minutos, essas horas a qual nós estivemos aqui. Teve aqui um parênteses que nós falamos a respeito dos acontecimentos que estão hoje em nosso meio evangélico. O pastor fez as colocações exatas aqui e Deus os abençoe. Eu me despeço de todos aqui.